Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estamos na casa de Deus, meus irmãos, para mais um culto de louvor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Culto de ensino, culto de terça-feira. A igreja do Senhor ainda chegando. É um meio de semana, meus irmãos. A chegada aqui, ela é feita com grandes desafios, enfrentando um trânsito, mas os irmãos têm vindo ouvir a palavra de Deus, certamente ainda muitos haverão de chegar. Eu peço que, por favor, todos os meus irmãos, fiquemos de pé. Nós vamos começar o culto, meus irmãos, como sempre fazemos, lendo a palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia com a igreja nesta noite, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, meus irmãos. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, é um texto, do versículo 21 ao versículo 26, meus irmãos, é o texto que nós lemos. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, servo de Deus, que foi um dos principais pastores e líderes da igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, leiamos a palavra de Deus. Eu leio, meus irmãos, na Nova Almeida atualizada. Todos os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, mas se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, até o versículo 25, nós vamos orar agora. Peço que a igreja continue orando pelo nosso pastor Antônio José. Nós sempre estamos atualizando os irmãos de notícias do nosso pastor. Graças a Deus ele está se recuperando muito bem. Diariamente nós sempre estamos conversando e ele acompanha toda a caminhada, a dinâmica da igreja, desde os cultos até a liderança eclesiástica da igreja, a parte da gestão da igreja como instituição. Nosso pastor está ativamente liderando, acompanhando tudo, porque está bem, se recuperando bem. Se Deus permitir, muito em breve já estará aqui conosco, meus irmãos, para seguir a caminhada, pastoreando nossa igreja. Continuemos orando por ele, para que Deus o abençoe e que sua recuperação prossiga evoluindo e assim muito em breve ele esteja completamente recuperado. Eu quero orar com vocês por mais alguém que, caso você conheça, apresente ao Senhor nessa hora. Se os irmãos conhecem irmãos que estão enfermos, desde os tempos da pandemia nós temos esse hábito na oração inicial do culto, apresentar nomes, irmãos que sabemos que precisam de oração, de um socorro de Deus. E eu peço que todos nós apresentemos alguém diante do Senhor. Quantos precisam de oração, meus irmãos? Todos nós precisamos. Oremos em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos na Tua presença, meu Deus, nesta noite. Noite de culto, de louvor ao Teu nome. Noite também de estudar, de aprender a Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque a Tua igreja tem sempre estado aqui, Senhor, com o coração aberto para ouvir do Senhor, para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. E eu sei que o Senhor se agrada. Da nossa parte é um privilégio, Senhor, ter a oportunidade de vir à Tua casa. Por isso que eu peço que cada um, Senhor,
cada um dos teus filhos sejam alcançados pela tua graça, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu favor. As orações aqui, Senhor, neste culto, que sejam respondidas, os nomes que são lembrados agora. O Senhor conhece as necessidades, as lutas, e não há problema que o Senhor não possa resolver, não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Por isso que nós sempre levamos a Ti nossas dores, nossas lutas, e sempre trazemos resposta, porque o Senhor é bom. O Senhor não despede, Pai, o Teu povo de mãos vazias, e estamos certos que mais uma vez nesta noite levaremos algo de bom do Senhor, porque estivemos na Tua presença. Eu oro pelos meus irmãos que levantaram suas mãos, abençoe cada um deles, suas famílias, dê graça, saúde, bênçãos dos céus. Oro também, Senhor, pelo pastor Antônio José, o pastor desta igreja, que o Senhor continue o acompanhando e abençoando sua recuperação. Ah, Deus, ser com ele nesta noite, ele em casa, em mais um culto, certamente o desejo, a saudade de estar nesse ambiente, Senhor, que é tão afeito. Por isso que nós oramos para que sua recuperação seja breve e completa, para a glória do Teu nome. Quanto a nós outros, pedimos, Senhor, um culto marcado pela Tua presença, pelo Teu poder, pela unção do Teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Meus irmãos, podeis sentar, vamos juntos adorar o nome de Jesus nesta noite. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor e na sua presença? É verdade que a presença dele é a fartura de alegria. Por isso você está alegre. Então cumprimente aí quem está do seu lado. E a paz do Senhor aí. Talvez você sentou aí, nem cumprimentou o servo de Deus. Amém, vamos louvar ao Senhor. Ele é a flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Vale de sombra e morte, as alturas, glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado este odor, e o poder desta flor
sobre todo nome. Declare. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Ele é precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, aleluia. O nome que está sobre todo o universo. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor? De número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor. Eu quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Eu quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus, em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Quero ver a igreja. Eu direi a vida aleluia. Quero o céu. Eu quero andar de valor em valor e
pode levantar as mãos e dizer: quero andar de valor em valor. Aleluia. E seguir a Jesus. É que um dia receba o céu a coroa que me para Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por favor, meu irmão, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Eu renuncio tudo que é impuro e sirvo somente a Ele. A Ele seja a glória para sempre. Cante. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro
Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Meus irmãos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos a alegria de apresentar alguns irmãos que estão chegando nessa noite com carta de transferência para congregar conosco. Nós temos a alegria de apresentar o presbítero Marcos Antônio Santos Rodrigues e sua esposa Diana Souza de Oliveira Rodrigues. Esse casal serviu muitos anos aqui na AD Templo Central em Fortaleza, passaram alguns anos servindo na AD Industrial e agora estão retornando à casa, estão aqui, uma alegria recebê-los. Essa igreja está feliz, meus irmãos, de receber esse querido casal de volta a casa. Vamos dizer amém? Também queremos apresentar com carta de transferência da Igreja Cristã Evangélica Paz de Cristo, a irmã Maria Ieda Xavier Reis. Onde está a nossa irmã nessa noite? Está ali atrás. Glória a Deus. Se a irmã puder ficar de pé para que os irmãos possam conhecê-la. Glória a Deus por isso. Se a igreja está feliz de receber a nossa querida irmã Maria Ieda, vamos dizer amém. E também, meus queridos irmãos, nos dá a alegria de nos visitar essa noite. Está aqui com uma carta de recomendação o diácono José Ferreira Costa e sua esposa Maria de Fátima Costa. Eles estão vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Tangará da Serra, em Mato Grosso. Cadê esse casal abençoado que nos visita? Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero aproveitar também, meus irmãos, para fazer essa pergunta a outras pessoas que nos visitam nessa noite. Se você está nos visitando pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que nós possamos conhecê-los. Muitas mãos levantadas. Se a igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, vamos dizer com muita alegria, amém. Queremos também fazer menção da presença dos nossos pastores do setorial 3. Por gentileza, os nossos pastores se coloquem de pé para que nós possamos reconhecê-los nessa noite. Uma boa representação dos nossos pastores no culto de doutrina. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero fazer menção também, meus irmãos, da nossa programação semanal. Nós estamos já praticamente chegando no meio da semana, mas ainda existem programações muito especiais para participarmos durante os próximos dias. Nosso próximo encontro será na quinta-feira, às 14 horas, no nosso círculo de oração. Domingo, a nossa programação habitual, começando às 8 da manhã, na nossa EBD, e os nossos cultos de celebração, o primeiro às 10 da manhã e o segundo às 18 horas. Quero, meus irmãos, trazer uma observação, que agora, domingo, dia 28, às 7 da manhã, nós teremos o encerramento do segundo trimestre da EBD. Portanto, os irmãos cheguem mais cedo no próximo domingo, porque antes de iniciarmos o momento da nossa escola bíblica dominical, às 7 da manhã nós teremos um café da manhã ofertado aos nossos irmãos e irmãs que participarão da EBD. E também faço um outro aviso, trago uma outra informação, que no dia 5/7, às 8 da manhã, nós teremos aula magna, começando o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical, com o tema A Igreja dos Gentios. Essa aula magna será ministrada pelo nosso querido professor e pastor Samuel Cardoso. Quantos entenderam esses avisos? Por gentileza, digam amém. Queremos também, meus irmãos, fazer menção da nossa Rádio Templo Central FM 102.3, a voz da Assembleia de Deus. Eu sempre faço essa pergunta, meus irmãos, já sabendo da resposta. Quantos irmãos aqui são abençoados através das programações da nossa rádio? Vamos levantar a nossa mão e vamos dizer amém. Que Deus continue nos abençoando através, meus irmãos, das mensagens que são ministradas na nossa rádio e através dos louvores que tocam os nossos corações. Faço também menção do nosso plano de leitura bíblico devocional. Nós estamos caminhando bem e nós chegamos agora no meio dessa jornada. Serão 40 semanas e agora nós adentramos, meus irmãos, na 20ª semana do nosso plano de leitura bíblico devocional. E nós queremos encorajá-los a continuarem firmes nessa jornada, porque certamente o Senhor continuará falando aos nossos corações. Por fim, meus irmãos,
trago aqui também a informação importante do Jantar dos Namorados, um evento promovido pelos casais TC, pastor Mardoni, que está aqui com a irmã Isadora, toda a equipe. Esse jantar ele ocorrerá no dia 26 de junho, está chegando, meus irmãos, muito próximo. O valor de apenas R$ 160 para a participação do casal nesse evento. E o pastor Mardônio, ele pede para que nós possamos reforçar que as vagas estão acabando. Então, se você tem interesse de participar desse momento tão especial na vida, que você pode participar com sua querida esposa, com o seu esposo, corra, procure a nossa equipe do Ministério de Casais e faça a sua inscrição ainda hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, agora nós queremos convidar o nosso querido pastor Afonso Sabino, que estará conduzindo o momento do Santo Ofertório no culto desta noite. Glória a Jesus, queremos saudar a todos na paz do Senhor. Esse é o momento de nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem cuidado de nós, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E nós vamos agora tirar um pouquinho do que Ele nos deu e vamos devolver para a sua obra, para que essa obra tenha continuidade. E a palavra de Deus diz que Deus ama a quem dá com alegria. Amém, meus amados? Então vamos com muita alegria servir ao Senhor. E você que também está contribuindo com o nosso templo, a construção do templo, tem um QR Code ali específico para o templo. Participe também. As demandas são grandes, mas a obra tem continuado, nunca parou, né? E estamos lá no terço final, né? Eu vi o pastor Kelso e o pastor Oziane estiveram ali dando uma inspeção ali e vinham voltando bem animados com o que viram, né? Mas para nós vai ser surpresa quando descerrarem-se as cortinas e a gente vê o que Deus fez. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Vamos orar ao Senhor e pedir as bênçãos para todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai, nós te apresentamos cada dizimista, cada ofertante, cada um dos teus servos que sabe a importância da sua contribuição e participa com muito amor desse momento. Pai querido e amado, multiplica suas fazendas, meu Deus, dá prosperidade ao teu povo, dá paz, saúde, tranquilidade a cada um, Senhor, para que possa com muita alegria te servir e fazer a tua vontade. Abençoa também, meu Deus, aqueles que passam por luta, por dificuldades, por problemas financeiros, estão às vezes desempregados, subempregados, passando por lutas, meu Deus, e estão impedidos de, nesse momento, participar. Mas Tu é o Deus que pode todas as coisas, o Deus que abre porta, o Deus que faz coisas grandes no meio do Teu povo. Providencia, Pai, ajuda, dá prosperidade ao Teu povo, para que possa todos contribuir com muita alegria nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos mandar um abraço carinhoso para o pastor Antônio José, que está certamente nos assistindo. Meu pastor, nós estamos orando pelo Senhor. Glória a Deus. E mandar também um alô para minha tia Socorro, que está em Belo Horizonte, Anilda. Ela disse que está ligada também no círculo de oração, viu? Glória a Deus. Vamos cantar. Adore ao Senhor. Aleluia. Cante comigo. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que
a sua misericórdia dura para sempre. E faz-me Diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti. Quero me refazer. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, chegamos no momento da ministração da palavra de Deus. Eu peço que toda a igreja abramos nossas Bíblias novamente na Epístola de Tiago. E vamos ler, meus irmãos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 ao 25. É o texto que nós já lemos na abertura do culto. E vamos ler novamente para falar sobre o caminho da santidade pela palavra. Quero ler esse texto com os irmãos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A igreja diz amém. Meus irmãos, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu confesso a vocês que desde a última terça-feira, em que nós trouxemos aquela jornada da ruína espiritual de Salomão, de Israel, até a promessa do novo coração, e ficou aquela parte final do texto, meus irmãos, da mensagem, sobre essa dimensão nossa do coração como sendo, por muitas vezes, esse lugar de resistência, esse lugar em que, por vezes, a palavra não alcança ou não alcança completamente. Quando a gente estuda a Bíblia, estuda a história dos profetas, a história do povo de Deus, e vê, meus irmãos, esse padrão de inconstância, certamente, ao nos perguntar por que isso acontece, a resposta foi dada na terça passada, e nós conhecemos e temos lido no nosso plano de leitura bíblica todo dia. O coração, meus irmãos. O coração é um lugar que, quando menos percebemos, ele resiste até o fim à ação e o efeito da palavra de Deus em nós. Eu estava pensando nisso, e o Senhor me levou à Epístola de Tiago. Eu gosto muito da Epístola de Tiago, é uma das mais antigas do Novo Testamento. E eu, no começo desse culto, mencionei que esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, e Tiago tem uma história muito bonita na igreja primitiva, porque Tiago foi, meus irmãos, aquele irmão que não cria em Jesus. Os evangelhos dão conta dos irmãos de Jesus zombando de Jesus, não acreditando quem ele era, não seguindo. E a tradição dos pais da igreja conta sobre Tiago, e dá conta de Tiago sendo aquele homem que vai se converter a Cristo depois que Cristo já havia ressuscitado. E eu fico imaginando essa experiência, o próprio irmão, que era ao mesmo tempo o seu Senhor e seu Salvador. E ele vê o Cristo ressuscitado, e essa experiência marca Tiago e torna ele um verdadeiro cristão.
A tradição bíblica fala de Tiago, um homem muito piedoso. Tiago era conhecido na igreja do primeiro século como o justo, como um homem que orava. A história conta que os seus joelhos eram marcados e calejados como joelhos de camelo, porque era um homem de profunda vida de oração. E esse Tiago, ele é aquele que também esteve à frente da igreja a partir de um certo ponto e se torna uma das principais colunas da igreja. A gente lê Atos 15, no primeiro concílio da igreja, ali Tiago já é uma voz importante da igreja, sendo ouvido e tendo uma participação determinante para os rumos que a igreja toma a partir do seu primeiro concílio. E esse Tiago aqui, ele escreve sua epístola, foi um dos primeiros a escrever epístolas no Novo Testamento. E a epístola de Tiago é uma epístola muito prática. Tiago não é aquele autor que tem preocupações com as questões doutrinárias, como, por exemplo, Paulo teve. Tiago está preocupado com a evidência da fé na vida, no cotidiano. Tiago é aquele que diz: você tem fé? Pois me mostre suas obras. Não estou querendo saber o que está dentro de você, eu estou querendo saber o que você mostra no dia a dia. E ele foi esse homem preocupado, e a sua mensagem foi muito direcionada à vida prática, à vida concreta. E ele tem essa preocupação de mostrar como a fé se manifesta no cotidiano. Por isso que muitos estudiosos do Novo Testamento chamam Tiago do livro da sabedoria do Novo Testamento. Muitos comparam Tiago como livro de Provérbios do Antigo Testamento. Porque assim como Provérbios, Tiago é um livro de sabedoria prática. E ele ensina e apresenta como o Evangelho molda o comportamento e a vida diária do discípulo de Jesus. No texto que nós lemos, e eu já chamo a atenção dos irmãos para o texto que nós lemos, nós estamos diante de uma exortação de Tiago à igreja que está dispersa, quanto à necessidade, meus irmãos, de sermos praticantes da palavra que ouvimos. Esse texto fala, Tiago, que nós não podemos só ser ouvintes da palavra, porque para Tiago a verdadeira espiritualidade, ela surge justamente quando a palavra encontra o nosso coração e quando ela de fato nos muda completamente. Para Tiago, a fé genuína, a fé verdadeira, não é apenas uma mera teoria, não é apenas uma ideia. Essa fé nunca permanece apenas na mente, ela não é uma abstração. Esta fé, ela alcança o coração, esta fé, ela transforma o comportamento da pessoa. Ninguém, para Tiago, é um verdadeiro cristão se não agir como um verdadeiro cristão. E não importa o que ele diga, não importa o que ele creia, não importa o que ele pense, é a vida diária, a maneira como ele age no dia a dia. E aí toda a epístola é muito prática nesse sentido. É o modo de um homem e uma mulher ser, como marido, como pai, como cidadão, como vizinho, como cristão, que demonstra de fato se ele é um verdadeiro cristão, se a fé que ele expressa em Deus é uma fé genuína. E eu estava pensando justamente aqui, porque nessa exortação, meus irmãos, dos versículos 21 a 25, e o contexto dessa ministração, são preocupações e orações e reflexões sobre o impacto de tudo que temos visto nesta igreja, de tudo que temos ouvido. Eu, esses dias, estava olhando o canal da igreja, e fui voltando assim, e tentando alcançar assim, os primeiros cultos transmitidos. E eu já estava aqui quando a gente tem aquelas primeiras mensagens do pastor sendo divulgadas, sendo publicadas. E aí começo a passar os cultos, e a impressão que eu tenho, meu Deus, quanto conteúdo, quanta mensagem. Como essa igreja tem sido exposta à palavra. Como essa igreja tem sido exposta à pregação do Evangelho, meus irmãos. Um pastor que durante muitos anos nessa igreja, praticamente semanalmente, está aqui pelo menos 2 vezes por semana pregando nesse púlpito a palavra de Deus. E tem assim total esmero nessa pregação.
E eu fico pensando qual é o impacto disso ao longo do tempo. Como isso está alcançando a gente, como isso está modelando a gente, como isso está determinando a maneira que nos portamos como cristãos. Aí chega esse ano que parece que coroa essa jornada feita até aqui, que já é de 15 anos de pastoreio do pastor Antônio José. Nós, coincidentemente, estamos justamente estudando a Bíblia, a história da salvação, em 40 semanas. E eu fico imaginando, meu Deus, qual será o impacto disso? Que tipo de igreja o Senhor está formando a partir desse contato com a palavra? Dessa exposição intensa, meus irmãos, exaustiva, diária com a palavra. Que tipo de cristão estamos nos tornando, meus irmãos? A partir de cada culto que chegamos aqui, a partir de cada doutrina, a partir de cada culto domingo, a partir de cada reflexão. E aí você não escapa, você ligar a Tempo Central FM, você vai ficar o dia todinho ouvindo pregação, reflexões. Nos atravessa, meus irmãos, e cerca a gente por todo lado. A palavra nessa igreja nos persegue. Ela vai na nossa casa, ela está por todos os lados. E eu tenho me perguntado qual é o impacto disso. Como estamos assimilando isso. E eu temo, meus irmãos, que alguns são displicentes. Alguns não percebem, não valorizam. E talvez um dia se arrependerão muito por isso. Porque esse é um tempo de grande refrigério. E de fartura, gente. De fartura, de muita comida para este rebanho. Porque alguém tem muita preocupação com isso e zela muito por isso. O texto de Tiago fala disso. Essa exortação que mostra, meus irmãos, que o caminho da santidade bíblica passa necessariamente pela palavra. Não tem como fugir. E aí, o texto de Tiago é um alerta, meus irmãos, porque para Tiago existem obstáculos no coração humano que frequentemente resistem à palavra. Eu quero tratar sobre isso nesta noite. Esses obstáculos que Tiago trata, eu vou trazê-los aqui no decorrer da mensagem. Provavelmente eles são, inclusive, explicações para uma experiência por vezes desconfortável que nós temos. E eu sei que nós temos esse pensamento em comum. Sabe aqueles momentos que a gente olha para a nossa própria vida espiritual e percebe que há uma distância ainda entre o que a gente sabe que é correto e o modo que a gente vive. Não há nenhuma pessoa genuinamente cristã que já não se encontrou assim, olhando, meu Deus, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar, Senhor. Eu sei o que é certo. O Senhor falou hoje comigo no culto. Como ainda, Senhor, eu estou ainda me embaraçando com coisas que eu não devia estar mais. Você já se encontrou assim? Às vezes falhando uma coisa, falando uma coisa que não devia, pensando uma coisa, dizendo, meu Deus, como é que eu ainda estou aqui, nesse ponto ainda, depois de tanta coisa que eu já vi. Sabe, quantas vezes nos perguntamos sobre áreas da nossa vida que ainda estão resistentes, sabe, dimensões da nossa vida. Outras áreas parecem se desenvolver mais, mas outras não. E aí a gente sente que é como se ali naquele ponto há um bloqueio, a palavra às vezes não toca, às vezes a palavra não toca a língua, às vezes a palavra não toca a mente, às vezes a palavra não toca os pensamentos, às vezes a palavra não toca, meus irmãos, o autocontrole. A pessoa, em outras áreas assim, é um perfeito santo, devia estar no céu. Mas em outras áreas você percebe, mas como é desequilibrado isso, como é disforme. Como uma pessoa, ao mesmo tempo, ora tanto, já viu isso? Ora tanto, jejua tanto, mas julga tanto, mas aponta tanto o dedo, mas tem tanta dificuldade de lidar com suas próprias fraquezas, mas tem tanta dificuldade de perdoar quando é ofendido. É assim a gente. E o texto nos confronta com essa realidade, principalmente quando nós experimentamos anos de caminhada, meus irmãos. E ainda nos vemos enfrentando batalhas que há muito tempo a gente devia ter vencido. A gente diz, pai, mas eu tenho tanto tempo de crente. Deus, eu já pedi tanto para me vencer esse negócio. E ainda luto com isso. A resposta para essas perguntas, obviamente, não está na insuficiência da palavra, porque ela é suficiente. Nós sabemos que ela é suficiente.
A palavra continua viva e eficaz. Amém, meus irmãos? O problema não é a palavra. A palavra continua sendo poderosa para salvar, para corrigir, para instruir, para transformar. Bem, se o problema não é a palavra, o problema está em outro lugar. E é isso que Tiago traz. É isso que Tiago traz para a igreja. O problema está em outra coisa. Está nas áreas da vida que continuam oferecendo oposição àquilo que Deus quer realizar por meio da sua palavra. Está nas fortalezas que dificultam a ação da palavra. Está, meus irmãos, nas disposições interiores que impedem o florescimento da santidade. Tem isso, meus irmãos. Por isso que é importante lembrar que Tiago aqui não está escrevendo para incrédulos, meus irmãos. Ele está escrevendo para crentes, está falando para a igreja. Está falando para irmãos, para a igreja perseguida, para discípulos de Jesus. Para irmãos que ouviram o evangelho, para pessoas que foi exposta à palavra. Para pessoas que já são parte do povo de Deus. E a preocupação de Tiago é mostrar por que a palavra nem sempre produz a transformação que ela deveria produzir. Em outras palavras, Tiago ele tenta nos ajudar a responder uma pergunta crucial da jornada cristã. E que pergunta é essa? O que impede a palavra de conduzir-nos no caminho da santidade? Grava essa pergunta, porque ela é chave para esta mensagem. O que impede? O que impede? Você já se pergunta, o que impede da palavra produzir em nós a santidade desejada? O que impede? Onde é que está o bloqueio? Onde é que está travando que o negócio não anda e não avança? Tiago quer falar sobre isso. E aí nós vamos olhar no texto lido, meus irmãos, e nessa reflexão nós vamos perceber que Tiago traz à tona aqui 4 obstáculos que se levantam contra a obra que Deus deseja realizar em nós. E eu começo falando do primeiro obstáculo, que é a tolerância ao pecado. Tiago começa falando disso no seu texto. Abramos a Bíblia, meus irmãos, é um culto de ensino. Vejamos o versículo 21, como ele começa dizendo isso. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Essa expressão de Tiago ela é tão forte, porque a expressão grega aqui, o deixando, né? E há outras versões é despojando, e uma versão despojando é mais fiel ao original, a palavra que Paulo usa, aliás, que Tiago usa aqui. Eu estou assim encharcado de Paulo, meus irmãos, estou lendo sobre Paulo esses dias. Então, assim, Tiago, a palavra que Tiago usa aqui é uma palavra que tem a ver com esse ato de alguém tirar uma roupa que está suja. Por isso que despojar talvez fosse uma palavra mais fiel aqui para o deixando. Porque a imagem, e aí Tiago usa pelo menos 2 imagens nesse versículo 21. E a primeira é a ideia de alguém que tira uma roupa. Imagine alguém chegando em casa com vestes impregnadas de sujeira. E aí ele chega em casa, ele remove a roupa, ele retira a roupa que está suja. E depois de um banho, ele volta a vestir a roupa suja? Não, ele veste uma roupa limpa. Aquela roupa suja vai para o cesto para ser lavada. E a imagem de Tiago é esta: vocês já foram lavados. Vocês chegaram sujos, cheirando mal. O sangue os lavou. Vocês estão limpos. Portanto, se estão limpos, se vistam de roupas limpas. É exatamente a ideia. Despojem, tirem de vocês a roupa suja, porque vocês estão lavados. E quem toma banho não volta a vestir a roupa que passou o dia trabalhando. E a imagem que trata de como, gente, a permanência com a roupa suja, que representa o pecado e a nossa tolerância ao pecado. A ideia de Tiago é que isso é um ponto de bloqueio e resistência à efetivação da palavra em nós. Mas aí ele usa uma segunda imagem aqui no versículo 21, que é a imagem da agricultura. Porque ele fala da palavra como semente. E ele usa exatamente isto, essa imagem. Para ele a palavra é implantada. E ele está falando da palavra como uma semente, que para produzir fruto em um terreno, esse terreno precisa ser lavrado.
as ervas daninhas precisam ser tiradas. O agricultor, meus irmãos, ele sabe que existe uma etapa invisível e cansativa que antecede a colheita. É por isso que os homens da lavoura, e eu cresci nesse ambiente, precisam arrancar, limpar, remover o que impede o florescimento da nova semente. Perceba, já é uma segunda imagem que Tiago usa, para dizer que há uma semente nova, que precisa florescer dentro de nós, mas não florescerá se as ervas daninhas não forem arrancadas, porque elas sufocam, elas matam essa boa semente. Do que Tiago está falando? Tiago está falando do pecado, meus irmãos. E quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando disso, meus irmãos, dessa verdade que muitas vezes é esquecida na espiritualidade contemporânea, porque queremos vida nova, mas não queremos completa e total remoção dos nossos pecados. Nós queremos santidade, mas por vezes não queremos mortificação desses pecados. E quando eu falo de pecado, eu sei que muitas vezes a gente fala de pecado e pensa logo em escândalos morais, né? Aqueles pecados que ganham destaque, que todos, quando sabem, assim, causa arrepio na igreja, na comunidade. Mas eu estou falando, meus irmãos, dos pecados que são perigosos e sutis, daqueles que normalmente convivem conosco sem a gente percebê-los e sem a gente notá-los. Eu estou falando daqueles pecados que por vezes nem nos constrange mais, daqueles que se tornam às vezes parte da nossa personalidade. Eu preciso que vocês ouçam sobre isso, porque Paulo está falando com crente, Paulo não está falando com gente mundana, com gente que está no mundo, sabe, vivendo vidas ímpias, imorais. Tiago está falando de crente, de gente que serve a Deus. E o problema, grave isso, o problema mais profundo do pecado não é aquilo que fazemos. Porque, ao meu ver, o tema da santidade na nossa igreja precisa ser tratado no contexto de uma cultura que, por vezes, entende santidade a partir de estereótipos, do que vestimos, do modo que falamos, do jeito que a gente se coloca. Mas Tiago está colocando aqui que aquilo que está externamente visível é apenas reflexo do que está dentro. Por isso que para Tiago não vale trocar roupa se continuamos internamente vestindo roupa suja. Para Tiago não vale ter o rosto de crente, a cara de crente, cantar como crente, se o nosso coração acalenta mundanidades, pecaminosidade que nós literalmente não permitimos que outros vejam. Essa é a ideia. É desse tipo de pecado que Tiago está falando. Meus irmãos, o problema mais profundo do pecado não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que nos tornamos. Muitas vezes lidamos só com os frutos do pecado. Nós combatemos as manifestações externas do pecado. Mas o que Deus, através de Tiago, quer é tratar as raízes do pecado. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que se esconde e fica dentro de nós, atrofiando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Por exemplo, atente para isso que eu vou falar. Eu comecei a escrever sobre isso e foi um texto bem longo sobre isso. Por exemplo, a explosão da ira. A explosão da ira é fruto do pecado. Já o orgulho ferido que alimenta essa ira é a raiz. Às vezes a gente trata só da ira que se manifesta, mas não olha, por exemplo, para o orgulho ferido que está lá dentro e que alimenta a ira. Por exemplo, a fofoca é fruto. A gente combate a fofoca, mas às vezes a gente não percebe que a raiz da fofoca é a necessidade que a pessoa tem de se exaltar e diminuir o outro. Você entende? E aí a gente vai combatendo só o que vê, o que ouve, o que é controlável, mas tem dentro de nós raízes que permanecem, e tanto permanece que a gente, por vezes, é confrontado, fica um dia, 2 sem fazer, quando percebe, está fazendo do mesmo jeito. Basta ter uma ocasião para isso, porque ainda está lá dentro, ainda não foi tratado na raiz. Por exemplo, a falta de perdão é fruto, e a gente confronta, perdoe, se arrependa. Mas sabe o que é a raiz? Às vezes a raiz pode ser a idolatria do próprio ego. É um sujeito que é adorador de si mesmo.
E por ser alguém ególatra, ele tem muita dificuldade de lidar com ofensa, com rejeição. Ele tem muita dificuldade de lidar com contrariedades. Tem pessoas assim, meus irmãos, que são crentes assim, chega, faz medo, mas ofenda para ver. E assim, às vezes ele não fala nada. Continua lhe saudando, lhe abraçando, mas lá dentro está lá. Está lá aquilo. Pior que a religião é uma coisa complicada, meus irmãos, porque ela tem a capacidade de moldar a gente a nos expressar e a fazer tudo aquilo que a própria religião espera. E às vezes, ao nos entregar uma vida assim, nós permitimos que aquilo que de fato está dentro de nós, impedindo nosso crescimento, não seja tratado. E aí a gente sorri, mesmo chateado. A gente diz que está tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Já aconteceu isso? De alguém lhe ferir, aí ele chega, pega na sua mão, meu irmão, está tudo bem entre nós. E a pessoa assim, gente, assim, na maior disfarçatez, está tudo bem, meu irmão, é impressão sua. E lá dentro, meus irmãos, o coração dizendo, se eu pudesse. Vocês entendem? Tem isso. E a gente disfarça, a gente sorri, não, meu irmão, está tudo bem, fique tranquilo. Não é nada não, eu estou bem. Estou bem? Estou bem o quê, meu irmão? Vá se converter, tem lá nada bem. Percebam que é possível cortar os frutos sem cortar a raiz. E aí aquilo que permanece enraizado inevitavelmente produzirá novos frutos. Uma raiz que não é arrancada, ela vai produzir novos frutos. É isso que acontece, gente. E para Tiago é um bloqueio ao efeito da palavra. Porque acredite, nenhum pecado se torna dominante da noite para o dia. Ele cresce gradualmente. E aí Tiago fala disso. O pecado ele é primeiro tolerado, depois ele começa a ser justificado, depois ele é protegido, por fim, ele incorpora a própria personalidade da pessoa. Sabe? E a pessoa começa agora, literalmente, inclusive, maquiá-lo, sabe? Com eufemismo, tratá-lo como virtude. Por às vezes é uma pessoa grosseira, que fere assim de graça. Mas o que ele diz sobre isso? Não, eu sou sincero. Já viu essa pessoa? Não estou falando porque eu sou sincero, porque eu sou uma pessoa correta. Comigo é sim, sim, não, não. E ele está dizendo isso para justificar ele ser uma pessoa truculenta, que maltrata de graça a família, os filhos, os irmãos da igreja. Percebe? O ciúme desmedido que torna, às vezes, um indivíduo agressor, abusivo. E aí ele diz, eu faço isso porque eu lhe amo, porque eu quero lhe proteger, Você entende? O pecado é uma coisa tão terrível, que ele pode se encapsular de virtude. E a gente justificá-lo e defendê-lo, como se fosse uma coisa boa. Perceba como ele pode se enraizar tão profundamente em nós. Por exemplo, ele pode ser incorporado à nossa personalidade, a ponto de um dia, a gente não ser mais capaz de dizer, eu estou sendo orgulhoso. Como é que a gente passa a dizer, esse é o meu jeito? Não, esse é o meu jeito. Sabe? A pessoa deixa de confessar, eu estou sendo impaciente. E começa a dizer, eu nasci assim. Já viu alguém assim, abraçando seus próprios defeitos e suas falhas morais? E dizendo, isso não muda, pastor Adair, não muda, é o meu jeito. Eu nasci assim. Como assim, meu irmão? Crente não vive como nasceu. Você nasceu mesmo, um pecador, uma pessoa sem solução. Mas depois que você encontrou o Evangelho, e o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado, morreu aquele velho homem e nasceu uma nova criatura. Quantos creem nessa palavra, podem levantar suas mãos e adorar Jesus. Vocês entendem, meus irmãos? O problema é que as raízes permanecem invisíveis. Quem observa apenas a superfície pode não perceber sua profundidade. Essas raízes permanecem ocultas, meus irmãos, até que determinadas circunstâncias revelam. Por exemplo, a raiz da egolatria, de um ego inflamado, está lá. E a pessoa está protegendo, ele não quer expor isso. Quando é que se revela? Se revela no dia que ele é criticado. Está tudo bem,
está indo uma bênção. Enquanto todo mundo está aplaudindo, elogiando, você é o máximo. Meu Deus, como é que existe uma pessoa boa assim como a senhora? E aí, no dia que a pessoa é criticada, aí aparece. Aí salta, gente. Sabe? É uma decepção. Estou falando de raiz, gente. Estou falando de raiz. Eu estou falando de alguém, por exemplo, que não confia em Deus, que não depende de Deus, como sempre prega, canta. E aí está ali dentro, aquela preocupação com a sua própria segurança, sabe? Aquele excesso de cuidado. E aí um dia que ele perde uma coisa, um dia que ele ora e Jesus não responde, pensa o crente zangado, se desvia no instante. Porque estava ali escondido, gente, uma disposição de não crer, de não confiar, de não depender. E bastou uma experiência da vida que mudou o script da sua história, e não foi como ele pensou. Deus não presta mais, a igreja não presta mais, nada presta mais. Aí a gente pensa, fulano caiu, meu Deus, como é que isso aconteceu de repente? Era uma raiz que estava lá, e a palavra nunca tratou. Estava lá, a pessoa protegendo a raiz, guardando aquilo, e nunca foi tratado. Quando Tiago diz, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, ele está sugerindo, meus irmãos, algo que cresceu indevidamente dentro do coração. A expressão acúmulo de maldade traz a ideia de algo abundante, excedente, que se espalhou. É como uma erva daninha que tomou sabe, gente, um cercado inteiro, tomou assim um roçado inteiro. Muitos cristãos desejam que Deus mude o comportamento. Mas eu vim esta noite aqui nesta palavra para dizer que Deus não quer mudar o seu comportamento apenas. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer tratar as raízes do seu coração. Deus deseja ir mais fundo. Ele quer transformar seus afetos. Ele quer afetar seus desejos. Ele quer mudar suas motivações. Ele quer santificar suas inclinações. Aleluia. Porque santidade não consiste apenas em fazer coisas diferentes, coisas boas. Santidade consiste em ser uma pessoa diferente. É algo essencial, gente. Parte de dentro de nós. Parte de uma essência que Deus quer tocar pela palavra. É por isso que a palavra, quando recebida com humildade, ela não age só como uma tesoura que corta os galhos de uma árvore. Ela age como uma enxada que revolve a terra do coração, gente. Que vai buscar raízes que estão ocultas e profundas. A palavra faz isso. E tomara que ela faça esta noite com pessoas deste culto. É por isso que ela desenterra pecados escondidos. Ela remove aquilo que impede o crescimento da nova vida. E somente, acredite isso, meus irmãos, e somente quando as raízes do velho homem são arrancadas, somente quando a roupa suja é tirada, é que Cristo começa a ser formado mais claramente dentro do cristão. Eu comecei perguntando o que nos impede da palavra nos santificar. E talvez essa seja a sua pergunta, a pergunta de muita gente. Mas deixa eu correr. A segunda coisa que nos impede, o segundo obstáculo é a ilusão da autossuficiência. O texto diz sobre isso. Versículo 21, a parte B diz sobre isso, meus irmãos. Tiago fala: acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Depois de Tiago falar de remover, agora ele fala de que precisamos receber algo. Mas ele acrescenta uma condição. E a palavra que ele usa é a palavra mansidão. Eu gosto dessa palavra que Tiago usa aqui, porque esta palavra, ela descreve alguém que possui força, mas que tem essa força sob seu controle. Refere-se a um coração ensinável. Refere-se a uma alma que ainda admite precisar ser corrigida. Eu estou falando daquilo que é essencial para a gente mudar verdadeiramente. Falo de um espírito que continua disposto a aprender. E curiosamente, meus irmãos, esse é um perigo que cresce com o tempo. O novo convertido na igreja, normalmente ele possui essa abertura para aprender. Mas os anos passam e aí a gente começa a ter uma sensação de suficiência, meus irmãos. Nós passamos a conhecer os textos, conhecemos os sermões, as histórias,
conhecemos os argumentos, e sem perceber nós começamos a ouvir a palavra de uma maneira muito diferente de como nós ouvíamos nos primeiros anos. É como se uma inocência vai se perdendo, meus irmãos. É como se um romantismo vai morrendo, e a gente vai virando pessoas secas, insensíveis, acostumadas, religiosas. Tiago está preocupado com isso, sabe? Já ouvimos demais, e aí nos tornamos especialistas, a gente julga, a gente está ali e mede, a gente encontra os erros da mensagem, a gente está ali, gente, calculando cada palavra, o coração está fechado, não toca, a menos que Deus faça um verdadeiro milagre de mexer com a gente, a pessoa fica lá, está lá, vai pregar, não vou me importar você pregando não, sabe? E aí lá, eu já ouvi isso aí, de novo essa mensagem, de novo esse versículo, eu conheço esse texto, esse assunto não é novidade, pior é que eles começam a narrar o culto lá do lado e perturbar quem está perto, meus irmãos. Aí diz, esse texto não é assim, o pastor devia ter interpretado assim, ele devia ter dito isso, o pastor se esqueceu de citar esse negócio aqui, mas meu Deus, como é que o pastor cita isso e não cita isso? Meu irmão, vá ser crente. Isso não permite a gente crescer. Se a gente deixar o coração se tornar assim, familiarizado a ponto de ser insensível, autossuficiente, sabe demais. O que lhe faz acreditar que o senhor sabe demais? Quem lhe disse que a senhora sabe demais? Quando é que conhecer a palavra é saber demais? Estamos falando de uma fonte inesgotável, meus irmãos. A gente põe um olho 1000 vezes no mesmo texto e não tem a mesma impressão cada vez que a gente olha. Como é que você pensa que sabe demais? Oh, Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, a familiaridade vai substituindo o quebrantamento. Os olhos vão secando. Os escribas eram assim, os fariseus eram assim. Profundos conhecedores das Escrituras, zelosos da lei, anunciavam os 4 cantos, meus irmãos, com todo zelo que esperavam o Messias. Olha a ironia, o Messias chegou, ali do lado, conversando com eles. E por estarem tão familiarizados com aquilo que liam e conheciam, se tornaram cegos para a obviedade de Deus, de que o Verbo encarnado tinha chegado. Porque isso acontece, meus irmãos, quando nós nos familiarizamos a ponto de nos acostumarmos, a gente fica insensível, e às vezes perdemos inclusive o tempo da visitação de Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Eu lembro de Jesus chorando, meus irmãos, olhando para Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, que apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto os pintinhos e tu não deixaste. Ele está falando de um povo que conhece a palavra, que conhece a lei, que se acostumou com a palavra, e se acostumou tanto que se tornou insensível, o coração não queima mais, os olhos não vê mais, a mente não captura mais. A autossuficiência é um problema, meus irmãos, para igrejas históricas. Isso talvez seja um dos principais motivos pelos quais igrejas históricas morrem ao longo dos anos. Autossuficiência. Já sabemos o suficiente. Já temos demais. Já conhecemos demais. Quem é esse para vir falar para a gente? Da onde esse saiu? E aí a pessoa se fecha, se encastela. E aí não é mais tocado pela palavra. Tiago está falando disso. Sabe, meus irmãos, o problema é que a autossuficiência é uma coisa sutil. Poucas pessoas diriam, não preciso mais de Deus. Quem diria isso? Mas sabe como é que a autossuficiência aparece? Ela aparece, sabe, quando nós perdemos a sensibilidade para o exame da palavra. Quando deixamos de pedir que Deus sonde o nosso coração. Quando nos tornamos mais rápidos em justificar nossos erros do que confessá-los. Quando ouvimos uma mensagem, imediatamente pensamos em alguém que precisa ouvi-la. Sabe aquele hábito, meu Deus, de ouvir, diz, oh Jesus, se fulano estivesse aqui. Mas dá bem certinho para ele isso que o pastor está dizendo.
Sabe? A autossuficiência é perigosa porque produz uma falsa sensação de chegada. Passamos a acreditar que os grandes problemas espirituais pertencem a outros. É para os imaturos, é para os novos convertidos, é para os desviados. Mas nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser tocados. Jesus mandou uma carta para uma igreja chamada Laodiceia, uma igreja arrogante, presunçosa. É uma igreja que olhava para si e dizia de si mesmo: nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de nada. Aí Jesus diz: vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão entregues a auto-engano, auto-engano. Vocês são cegos. Perceba, é a palavra confrontando nossa autossuficiência, gente, porque ela cria a ilusão de que está tudo bem, de que está tudo certo, de que o nosso jeito seco e frio é a maturidade, é a experiência, é alguém que já leu muito. Conhece, meu irmão, que conversa é essa? Quem conhece mais de Deus é mais quebrantado. Quem tem comunhão com Deus tem um coração banhado de graça, de alegria. Oh, levante a sua mão, por favor. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Peça a graça de Deus para trazer ao teu coração o quebrantamento necessário para ouvi-lo, para senti-lo. Alamana gashura alamahaya. Aleluia, 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 aleluia. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Permita que tua palavra continue nos confrontando. Permita que o nosso coração seja terreno regado pela tua vida, Deus. Aleluia. É isso que matou a Europa, meus irmãos. Chega missionários nas igrejas da Europa para pregar, vindo do terceiro mundo, eles olham e riem, dizendo: o que vocês estão sentindo, nós já sentimos, nós já crescemos. Essa alegria de vocês é a infância, nós já estamos na maturidade. É por isso que há uma grande resistência no primeiro mundo, que eles acreditam que o seu estado hoje de frieza, de puro racionalismo, é uma espécie de evolução, é uma espécie de desenvolvimento intelectual, é uma compreensão que já está muito na frente. Eles olham para a gente, é como se eles fossem adultos e nós crianças. Assim, vocês um dia vão crescer como nós. Deus nos guarde, né, meus irmãos? De crescer a ponto de morrer, né? De crescer e não ser mais capaz de chorar diante das coisas simples do Evangelho, gente. E Jesus morreu pelos meus pecados. Se essa afirmação não mexe mais com você, pelo amor de Deus, volte ao primeiro amor. Se acordar de manhã e lembrar que você era um pecador e Jesus teve misericórdia de ti, e isso não balançar a tua alma, pelo amor de Deus. Você se acostumou com o que não devia ter se acostumado. Os músicos podem se aproximar, por favor, porque eu chego no terceiro obstáculo, que é o engano da religiosidade sem prática, que é a consequência da autossuficiência. Porque todo autossuficiente, ele necessariamente se torna um religioso, sem piedade, sem vida.
E aqui nós chegamos, meus irmãos, ao centro da argumentação de Tiago, porque aqui nós encontramos uma das denúncias mais contundentes do Novo Testamento, porque Tiago, ele vai dizer que é possível alguém ouvir a palavra e continuar enganado. Meus irmãos, como é que é possível uma pessoa ouvir a palavra e continuar no engano? Como é que é possível? Aí Tiago vai dizer, Tiago vai mostrar que é possível uma pessoa conhecer a verdade e viver espiritualmente doente. É possível uma pessoa participar da vida religiosa da igreja e permanecer sem ser mudado. Como é que isso é possível? No mundo de Tiago, existiam os mestres itinerantes de escolas filosóficas, e muitas dessas pessoas se orgulhavam de frequentar os ensinamentos de determinados mestres. Tiago, ele toma essa imagem aqui no versículo 22, e ele toma para mostrar, meus irmãos, que a igreja é desafiada a não ser apenas ouvintes da palavra. Aliás, Tiago está exortando aqui uma igreja que está tratando a palavra como mera informação, como mera curiosidade. Sabe, concordavam, admiravam. Tem gente assim, admira, gosta, acha bonito. A gente ouve esses feedbacks na rádio. E sempre que eu ouço Modemar mencionando, eu gosto das mensagens. Eu fico, meu Deus, qual é o impacto disso? Porque a ideia não é só uma análise estética da oratória, do discurso, não é só achar bonito, é ser mudado por ela, é ser confrontado por esta palavra, é deixar que ela mude a gente por dentro. Porque não nos interessa a gente encher esta igreja de gente que admire a palavra, que apenas goste de ouvir a palavra. Isso não é suficiente. É isso que Tiago está dizendo. E aí ele traz a ideia do espelho, a metáfora do espelho. Os espelhos antigos eram feitos de bronze polido, embora que não oferecessem uma imagem tão nítida como os espelhos hoje, mas eles cumpriam sua função, eles mostravam, revelavam. E essa é a função da palavra. E aí Tiago vai dizer, essas pessoas são como aqueles que estão diante do espelho, vê o seu rosto, mas quando sai dali se esquecem do que viram. A palavra não faz isso, né? Ela não fala com coisas dentro de nós, fala com coisas dentro de nós. Muitos domingos atrás, ainda era no antigo templo, um irmão presbítero aqui da igreja, no final do culto, me procurou, dizendo que convidou uma pessoa para vir ao culto. Eu acho que eu mencionei isso. E a pessoa veio ao culto, e naquele dia Deus me deu uma palavra sobre relacionamentos. E esse irmão presbítero da igreja me chamou, esse pastor, eu vim aqui, eu preciso que o senhor converse ali com um homem que eu trouxe para visitar a nossa igreja, porque ele está achando que eu falei da vida dele para o senhor, porque o senhor foi pregando, e o senhor foi dizendo, e você que está aqui, e você que faz isso, e ele, pastor, ele não está, ele está inconformado, ele está ali fora, e diz, você falou da minha vida para esse pastor baixinho, eu quero conversar com ele, porque ele disse coisa e eu vi na hora que o pastor apontou o dedo para mim, ele falou para mim, eu disse, pelo amor de Deus, meu irmão, quem é? Pensa a luta, meus irmãos, para explicar para o homem, que eu nunca tinha visto ele, que eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, que aquele irmão nunca tinha dito nada sobre ele, que se algo foi ao coração dele, e espelhou a vida dele, foi o poder da palavra, foi um Deus que o conhece, foi um Deus que sabe sobre ele, mais do que ele imagina. A palavra faz isso, meus irmãos, a palavra faz isso, ela expõe a gente, ela fala de coisas que parece que alguém estava conosco o dia todo, mas quando é que nos tornamos insensíveis ao poder desta palavra? Quando nos tornamos meros religiosos não praticantes. É como alguém que vê o próprio rosto, mas depois se esquece. Mas tem um quarto obstáculo, eu estou terminando esta palavra. O quarto obstáculo é a tirania do ego. Tiago fala disso também. E aqui dá uma mensagem, meus irmãos. Eu vou segurar um pouquinho isso aqui, porque isso aqui é uma mensagem para os próximos cultos, se Deus permitir. Porque o problema do ego
é talvez o mais desafiador dos obstáculos para que a palavra nos trate como deveria. Tiago nos confronta sobre isso. Porque muitas vezes, meus irmãos, por trás de pecados tolerados, por trás da autossuficiência, por trás da religiosidade sem prática, existe um problema mais fundo ainda, que é o ego. Porque afinal de contas, toda santificação é uma disputa por quem governa a gente, meus irmãos. Quem ocupa o centro da nossa vida, quem determina os rumos da nossa existência, quem terá a palavra final sobre nossa vida. Gente, o pecado é literalmente esse conflito dentro de nós. Quem é que dá a última palavra? A quem eu pertenço? A quem de fato eu sirvo? Eu não estou falando do que você canta, eu não estou falando do que você prega, eu estou falando do que o seu coração diz, dos seus amores mais profundos. E como é que eu sei desses amores, pastor? Eles são muito fáceis de ser identificados. Basta você pensar no que você mais pensa na sua vida. Basta você pensar no que você gasta mais tempo fazendo na sua vida. Basta você pensar no que você mais se importa na sua vida. Basta você pensar no que sem aquilo você não conseguiria viver bem feliz. Basta você pensar sobre o que te vem à mente quando você está sem fazer nada em casa. Basta você pensar o que você faria se hoje tivesse assim um vultuoso montante de dinheiro para gastar. Com o que você gastaria? Acredite, com o que você vai gastar diz muito sobre o seu coração, sobre os seus amores, sobre quais são as raízes mais profundas da sua existência. E lá no fundo está o ego, gente. Como diz o pastor Tim Keller, dolorido, vazio, inflamado, às vezes inchado. E muitas vezes a gente está protegendo o próprio ego, sem pensar que estamos protegendo pecados que deveriam ser tratados. E o Senhor quer tratar conosco para que a sua palavra produza o efeito desejado. Eu creio, meus irmãos, que no final dessa jornada, que ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, esta palavra vai remover toda a resistência do nosso coração. Porque há um efeito desejado, e a palavra diz que ela sempre faz aquilo que ela se propõe a fazer. O que me deixa cheio de esperança é que a palavra tem poder, pastor Chaguinha. A palavra tem poder de fazer aquilo que a própria pessoa que ouve resiste em não fazer. Ela quebra a pedra, gente, a palavra diz, ela quebra a pedra, ela esmiuça a penha. Ela é a espada penetrante que vai, gente, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela faz e ela fará. A palavra fará. Diga isso para alguém do seu lado. Pegue assim na mão dele e diga: meu irmão, minha irmã, a palavra fará. Ela fará. Ela fará. Por isso que nós só vamos continuar pregando. Tudo que faremos é continuar pregando. Não tem luta, não tem nada a ser feito se não pregar, se não expor a palavra. Ela fará, ela sempre faz. Ela já está fazendo. Quem já foi alcançado está sendo alcançado. Levante sua mão para agradecer a Deus pela sua palavra. Pela sua palavra. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus, meus irmãos. Nós vamos orar por alguém aqui que precisa de oração. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor cantam um trecho do hino, se você sentir de Deus, de vir aqui à frente, venha. Pastor, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma reconciliação, eu preciso recomeçar a vida, pastor. Venha aqui à frente. Permita que o Espírito de Deus te mova a uma vida nova. Permita que os efeitos desta palavra já possa tocá-lo de maneira definitiva.
de maneira determinante hoje ainda, neste culto. Se ouvirdes a minha voz, assim diz o Senhor, não endureça os vossos corações. Glória a Deus. Venha em nome de Jesus. Venha. Permita que o Senhor trate com o seu coração. Permita que a graça de Deus oferecida a você eduque você a uma vida piedosa. Permita que aquilo que a palavra expõe não seja mais protegido, mas que o sangue de Jesus te lave, o sangue de Jesus te purifique. Venha, venha em nome de Jesus, receber a oração, receber a oportunidade de uma nova história, de uma nova jornada com Deus. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Venha dizendo: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso recomeçar a vida. Eu preciso viver uma nova história, Deus, contigo, de comunhão plena contigo, de verdadeira santidade. Venha, venha em nome de Jesus. Venha, venha. Aleluia. Nós vamos orar, meus irmãos. Alguns irmãos estão aqui à frente. Não sei se temos pedidos de oração. Nós vamos orar. Convido o pastor Adail, ele vai subir aqui, vai orar por nós. Vai orar por todos os irmãos. A irmã Graça está aniversariando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos mais aniversariantes, meus irmãos. A irmã Mônica, o irmão Arthur. Oração por cura pela irmã Neuma. E vamos orar também, pastor Adail, pela irmã Graça estar completando mais um ano. Todos esses irmãos aqui. Vamos orar, meus irmãos. Esta oração já encerra o culto. Ela é também por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Pastor Adail. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus é eficaz. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Deus bendito, Deus de infinita bondade, amor e graça, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, Senhor, em oração, e te somos gratos, Pai, pelo teu cuidado, porque o Senhor fala aos nossos corações neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que nessa noite nós sentimos mais uma vez o agir dessa palavra em nossas vidas, nos ensinando, nos moldando e nos dando a oportunidade, Senhor, de corrigir rotas. Pai, nessa noite nós te glorificamos, Senhor, pelo que tu és e pelo que o Senhor tem feito e vai fazer nas vidas de todos aqueles que foram alcançados por esta palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelos presentes aqui e pelos nossos irmãos amados que estão conosco, Senhor, à distância. Queremos te pedir por todos, Pai, que esta palavra, Senhor, possa produzir muitos frutos, alcançando corações até distantes. No nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos te pedir pelos teus filhos que estão aqui diante do teu altar ajoelhados. Alguns precisando de uma cura, precisando do teu toque, Senhor. Ah, Deus querido, tu tens o poder de restaurar a saúde. Tu tens o poder, Senhor Deus amado, de curar instantaneamente.
Nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão precisando de restauração, precisando, Senhor Deus, de uma mudança de vida, de coração, Pai, e que ouviram a Tua palavra nessa noite, e por fé, vieram ao Teu altar, Senhor. É por esses que eu te peço neste momento, Senhor, visita-os agora, e que o Teu Espírito Santo os encha da Tua graça, para viver neste mundo tão difícil. Senhor, eu te peço pelos Teus filhos e filhas, que estão aniversariando nessa noite, Pai. Senhor, Tu sabes, Senhor Deus, a necessidade de cada um. Tu sabes o que precisa, Senhor, e pois te pedimos nessa noite toda sorte de bênção sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que tenham saúde, que tenham paz na vida todos os dias, e muita vida nesta vida. A nós outros, Senhor, nessa noite, nos despede em paz, nos leva para os nossos lares em paz, nos livrando dos males, dos perigos e dos acidentes. E queremos te pedir, Senhor, pelo nosso pastor, o pastor Antônio José, que está conosco certamente, Senhor Deus, participando deste culto. Visita o Teu ungido neste momento, Senhor, assim dando a ele, Senhor, cada dia a graça que ele precisa, Senhor, e a alegria do Teu Espírito Santo para conduzir, Senhor Deus, este grande rebanho. Restaura, Senhor Deus, a saúde do Teu filho completamente, Pai, que ele tenha uma pronta e rápida recuperação. E assim também, Senhor, se o Senhor Jesus não voltar hoje à noite, que amanhã todos nós possamos estar de pé para mais um dia de vitória, cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Assim te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos o nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, o poder, as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje e para sempre, e toda igreja que recebe com fé, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, saudemos-nos uns aos outros, no amor de Jesus.